saudar todos os presentes e para mim, enquanto diretor do Jornal Económico, é uma grande alegria estar aqui convosco numa sala cheia. No fundo, o nosso papel não é só informar, o nosso papel também é criar uma comunidade que discuta os grandes temas do momento, contribua para uma reflexão coletiva sobre os grandes desafios do futuro. E esta iniciativa, que esperamos seja a primeira de muitas, visa, no fundo, contribuir para esse debate, para essa troca de ideias e, claro, para esclarecer os investidores e os agentes económicos. E, sendo assim, também agradeço aos nossos oradores o facto de terem aceito o convite para estarem aqui hoje e começo, e peço também um favor, deixarmos os títulos académicos à porta, para ser mais fácil a moderação. E começo por si, Indira. Eu pedia-lhe uma breve síntese sobre o que tem sido o papel do IFC, sobretudo no contexto africano, e também como é que olha para este tema das privatizações em Angola. Já vimos que de facto é um programa bastante, que no fundo abrange todos os setores de atividade, vai desde a aviação até à banca, aos mídias, aos seguros, etc. E, portanto, é de esperar que tenha um impacto muito forte no tecido económico e que contribua para a produtividade e para o aumento da competitividade das empresas angolanas. Acho que está ligado. Eu creio que está ligado. Ok. Muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer aos organizadores pelo convite que nos foi estendido. E começo talvez por falar um bocadinho sobre o IFC. O IFC é o braço do setor privado do Grupo Banco Mundial. Portanto, normalmente o Banco Mundial é conhecido por conceder empréstimos aos Estados, mas também tem uma das suas instituições, o IFC, o International Finance Corporation, que concede empréstimos ou investe no capital de empresas privadas em países emergentes. Temos uma componente forte de investimento, portanto, que é o nosso core, fazemos todo tipo de produtos financeiros, mas também temos uma área muito grande e onde também não é perdermos muito nosso tempo, mas investem muito tempo. Investimos muito tempo, que é na parte de aconselhamento. E esse aconselhamento é feito tanto às empresas onde investimos, mas também às entidades públicas nos países onde investimos. E isso para tentar resolver questões regulatórias de doing business que permitam que haja maior participação do setor privado. E nesse contexto temos as privatizações e eu abrangeria também as parcerias público-privadas, são uma área que nós investimos muito tempo e trabalhamos muito com os governos à volta do mundo. E em África, no contexto africano, tem uma presença muito forte. Sim, temos uma presença, para terem uma noção, temos 35 escritórios espalhados pelo continente. No nosso último ano fiscal, que terminou agora em junho, investimos 11,3 mil milhões de dólares em 40 países diferentes. Foi um ano recorde para o IFC. Angola também fez parte desses países onde nós investimos. E queremos, claro, temos o intuito ou o objetivo de crescer ainda mais, principalmente em Angola e na África lusófona do seu todo. Portanto, temos presença em quase todos os países da África lusófona. E como é que olha então para este programa de privatizações? De facto, é um catalisador de uma maior competitividade da economia angolana? Definitivamente, sim. Nós ouvimos aqui do Dr. Ivan dos Santos o que é a visão do Estado angolano e o que são as ambições que o Estado angolano tem. E este programa, e repito, o programa de privatizações, mas também o programa de parcerias público-privadas são uma peça fundamental para se conseguir alcançar esta visão. Acho que é escusado estar aqui a falar que o país precisa urgentemente de se diversificar, que depende muito das receitas do petróleo, que o Estado teve e de alguma forma continua ainda bastante endividado e, portanto, hoje há um novo paradigma que também foi aqui
falado e bastante reiterado pelas dois colegas que nos antecederam, que o Estado tem que se retirar da esfera privada. E, portanto, este programa permite atrair capital em setores chaves que Angola quer desenvolver, principalmente quando combinado com uma visão clara e estratégica para aqueles setores. E portanto, permite trazer capital, permite trazer expertise, know-how, exato, e fomentar aqui uma nova dinâmica. E já temos visto isto acontecer em Angola. O Dr. Augusto mencionou algumas das indústrias que estavam paradas e que hoje já retomaram, a indústria dos têxteis, mas também das embalagens. Temos trabalhado com temos muitos clientes das fazendas que estavam paradas, que hoje já estão a operar. E também há muita infraestrutura, como complexos de silos, que estavam completamente obsoletos e hoje já estão a trabalhar a capacidade. Portanto, acredita que aquele objetivo que estava mencionado... Que poderá-se trazer eficiência, inovação. Na estratégia até 2050 há um objetivo que é, de facto, multiplicar, salvo erro, que é 13 vezes, o contributo do setor não financeiro para a economia. Há esse potencial? Há o potencial. Perdão, não sim, a oportunidade. Há esse potencial. Sim. A gente ainda voltamos a esse tema. Sim, não, pensei que queria. Não. Ainda vamos voltar a esse tema. Tá bem. Mas passo a palavra ao Paulo, a quem pedia também uma breve síntese também do que tem sido o vosso trabalho também em Angola e como é que vê, de facto, o impacto deste programa de privatizações na economia e concretamente, também numa área que eu imagino que para os advogados é muito importante, que é a área de M&A, as operações de M&A. Há condições para que este não seja apenas um momento único com as privatizações, mas de facto surja aqui um maior dinamismo na área das futuras aquisições e haja aqui mais operações e mais consolidação na economia angolana. Bom dia, Filipe. Bom dia a todos. Bem, de facto, essa é a nossa crença e esperemos que assim seja, porque essa tem sido a nossa aposta nos últimos anos. A Vieira de Almeida tem tido o privilégio de participar em Portugal nos momentos mais marcantes da sua desenvolvimento económico e basicamente, quando nós olhamos para aquilo que é a nossa intervenção na lusofonia, sempre, obviamente, com os nossos colegas locais e com os escritórios locais com o qual constituímos uma rede de escritórios, que chama-se VDA Legal Partners, a nossa ideia foi sempre participar e levar e trazer conhecimento para os nossos colegas locais para permitir-lhes fazer exatamente e cumprir a nossa missão, que é em Portugal, é cumprir a nossa missão nestes mercados. A partir daí, quer dizer, o projeto de privatização de Angola tornou-se, obviamente, um objetivo estratégico do escritório local, neste caso da ASP, que está aqui o nosso colega António Penelas, e também nosso, no sentido de levar para Angola, ajudar a levar para Angola aquilo que tinha sido a nossa experiência em Portugal nas privatizações cá, em que participámos, se não em todas, tenho quase certeza de quase todas, e que não falhámos nenhuma. Portanto, as privatizações tornou-se para nós uma oportunidade para ajudar a desenvolver o mercado legal e levando para lá aquilo que é a nossa experiência, a nossa vivência, não só em Portugal, mas noutros países africanos, onde também muitas vezes participamos em programas de privatizações. Para nós é uma oportunidade, de facto, também ver isto como uma possibilidade de criar um mercado transacional nas empresas. O mercado transacional é importante porque não se trata apenas de comprar e vender empresas, mas sempre que há compras e vendas de empresas, há atração de investimento. Ou seja, as privatizações, o Estado, a partir do momento que decide participar ativamente no mercado, se não é chamar por simplicidade, é obviamente privatização, ou seja, em que o Estado tem uma visão política de sair da economia, mas pondo as empresas ou os seus ativos a vender, está, por via indireta, através do mercado de capitais, ou muitas vezes através de futuras vendas secundárias, a criar um mercado dinâmico em que alguém compra, alguém entra investindo, alguém financia, os serviços multiplicam-se, e nós achamos que este programa de privatização tem essa capacidade inequivocamente. É um projeto estruturante, nós temos tido o privilégio e a sorte do Estado acreditar em nós em algumas delas, em particular em mercado de capitais,
E acho que tem este efeito transformador. Aliás, se há um efeito transformador que já está a conseguir-se e já é demonstrável, é de facto trazer finalmente para o mercado regulado de capitais, de equity, empresas que já têm um peso relevante. É o caso do Dubai, e estou à vontade porque não estivemos na privatização do Dubai, mas estivemos na privatização do Banco de Caixa Geral de Angola, em que neste momento já temos 2 instituições financeiras de peso a cotar em mercado em Angola. Isto é um movimento transformador, que era um mercado essencialmente de dívida, embora também para nós o mercado de dívida seja bastante relevante. Portanto, inequivocamente, é uma oportunidade que queremos continuar a participar, queremos continuar a levar a nossa experiência e estamos absolutamente convictos que este mercado que está-se a constituir, e tem havido vendas não apenas através de privatizações, mas outras que são-se inspiradas, atenção, é preciso não esquecer grupos privados que vão ter a ambição, olhando para o Estado que teve a capacidade de cotar em mercado empresas suas, também elas, sendo totalmente privadas, aderirem ao mercado e dispersar a sua participação em mercado, portanto, uma oportunidade que para nós é inescapável, no sentido que não a vamos querer perder, contribuindo sempre com aquilo que é a riqueza do nosso conhecimento noutras jurisdições e que Angola tem abraçado com as melhores práticas, diga-se. As coisas têm corrido nesse aspecto verdadeiramente muito bem. Olhando para aquele leque de empresas a privatizar, quais são aqueles setores onde vê mais interesse por parte do mercado? Vamos lá ver, há aqui a questão do interesse do mercado. As grandes empresas, obviamente, aquilo que são as empresas estratégicas de Angola, vão ter sempre muito interesse. Não vale a pena pensar que uma futura privatização de uma só na Angola não vai criar bastante interesse. A privatização da própria Unitel vai ter bastante interesse. O BFA, a Indiama, são empresas que vão atrair sempre bastante interesse. E, aliás, interesse em várias dimensões, não só por aquilo que representa para a economia angolana, pela dimensão que tem, pela expectativa que se tem da sua reestruturação prévia, há bocado o Dr. Augusto referia isso, a necessidade de se adaptarem para estarem presentes em mercado, e isso é um grande avanço de Angola. Mas grandes dificuldades que muitas vezes os investidores tinham em Angola, que a informação das empresas não era suficientemente fiável, não era suficientemente sólida. O mercado de capitais tem essa exigência própria e natural. Portanto, é óbvio que as grandes empresas vão ser sempre muito interessantes. Mas não são apenas aquelas que são mais... aquelas que vão para o mercado de capitais. Há seguramente outras que, pelo seu desempenho, pela sua importância, por aquilo que representam em Angola, vão atrair seguramente muito interessados, porque são empresas boas em qualquer parte do mundo. Não é para estar em Angola, mas são boas empresas em qualquer parte do mundo. Há bocado falava-se aqui da Nova Simangola, é uma empresa que tem tido uma capacidade de produção e de estar à frente bastante assinalável e, portanto, vai ter. Portanto, é óbvio que as grandes empresas vão ser o foco, mas depois há tudo o resto. Aliás, em linha com aquilo que também é a aposta estratégica do próprio país, a aposta na indústria, na agricultura e a privatização desses ativos vão continuar a atrair seguramente interessados. Ou pedir também, no fundo, a sua visão sobre o impacto que este programa terá na economia, se for bem sucedido, mas também abordando aqui um aspecto que o Paulo também mencionou, que é, neste momento, o mercado de capitais em Angola assenta muito em dívida. Mas temos aqui várias operações que estão previstas, que deverão decorrer em Bolsa. Acha que é uma oportunidade, de facto, para dinamizar o mercado de ações em Angola? Bom dia, Filipe, bom dia a todos. E, antes de mais, agradecer o convite e a organização. É sem dúvida, aliás, se nós formos ver os vários planos de desenvolvimento nacional e os planos estratégicos da Comissão de Mercado de Capitais, talvez nos últimos 10, 15 anos, todos eles referem a necessidade de criar um mercado de capitais. E essa necessidade de criar um mercado de capitais é sinal de preocupação com o desenvolvimento. O mercado de capitais nunca será uma resposta única para o financiamento, mas é sem dúvida uma resposta complementar para o financiamento. E quando eu falo de mercado de capitais, falo do mercado de capitais grossista, naturalmente, com institucionais, mas também falo do mercado de capitais retalhista. Enfim, e nós... No fundo, é canalizar as poupanças dos cidadãos para o crescimento económico. Exatamente, e nós tivemos há cerca de 12 anos em Portugal uma experiência curiosa que foi o mercado de capitais de retalho ser a fonte principal e em alguma medida, no
pior momento do programa da Troika, única de captação de fundos por parte de muitas empresas portuguesas que não estavam habituadas a dirigir-se a esse mercado. É importante ter presente, e ainda bem que o Dr. Augusto apresentou aquele slide que mostrava que a utilização da Bolsa não deve ser vista como o meio único para privatizar empresas. Pode ser a melhor solução, pode não ser a melhor solução. Tudo depende da empresa, depende do setor, depende das circunstâncias. É óbvio que, em alguma medida, a privatização através da oferta pública inicial, da participação minoritária no BAE e da participação minoritária no Banco Caixa Angola, mostrou ser uma resposta adequada. Não era propriamente indispensável haver ali um parceiro estratégico, não era indispensável haver uma transmissão do conhecimento por parte de quem passaria a ser o novo dono daquela participação, e era uma oportunidade única para estabelecer um bom precedente, para estabelecer um mercado de ações. Quanto a isto, é muito importante que não haja ilusões. O mercado de ações, por definição, não é um mercado que se cria de um dia para o outro. Eu, em preparação desta conferência, fui ver os últimos dados divulgados pela Bodiva, que referiam ao dia 22 de setembro, e, naturalmente, o número de transações não é volumoso. Mas é importante que exista o mercado, porque só pelo facto de existir permite uma plataforma que é transparente, que é rigorosa, que inspira confiança aos investidores e que pode, obviamente, para além de, no momento inicial, assegurar uma forma de privatização, no momento posterior, assegurar que se cria uma plataforma de negociação e de compra e venda de valores mobiliários. Indira, olhando para outros processos que decorreram no continente, se não estou em erro, por exemplo, o Egito fez algumas operações e outros países. Que lições é que a Angola pode tirar desses exemplos, na sua opinião? Efetivamente, portanto, nós temos acompanhado vários processos. Em África, estamos neste momento a acompanhar o processo do Egito, mas já acompanhamos anteriormente tanto programas no seu todo como transações específicas ou ativos específicos na Nigéria, na África do Sul, no Gabão e por aí fora. E que lições é que se podem tirar, ou se calhar que lições é que Angola também, com o seu processo, pode dar aos outros? A primeira, que é muito importante, e eu acho que ficou aqui bem claro hoje com as intervenções que precederam, é que os programas têm que ser, e falta uma palavra em português, mas têm que ser homegrown, têm que ser feitos em casa. Porque só assim, e têm que ser derivados também de uma mudança de paradigma que tem que vir dentro. Portanto, é escusado estarmos, e as instituições internacionais têm muito essa tendência de querer impor processos em países onde não estão preparados. Portanto, o primeiro ponto fundamental é que venha de dentro e que haja compromisso até o mais alto nível para fazer o processo. Ou seja, tem que ser uma solução desenhada pelos próprios angolanos e que haja um compromisso por parte do governo para que de facto as coisas corram daquela forma. E que haja uma aceitação também popular para que assim seja feito. Não algo imposto de fora, não é? Não algo imposto de fora, exato. O segundo ponto, e acho que também Angola neste caso, e dado o legado que Angola tem nesta questão, é muito importante a transparência do processo em si. Ninguém quer ir a jogo se sabe que o vencedor já está comprado. E, portanto, se essa percepção estiver lá, pode minar todo um programa bem feito. E quando o Dr. Augusto referiu que existe a restrição na própria lei de que não se pode fazer ajustes diretos, mostra que Angola reconhece o seu legado e, portanto,
tentou evitar isso, sendo que esse tipo de alienação não é de todo não estou aqui a dizer que é melhor ou pior do que outros modelos de venda, mas às vezes é necessário também, quando se tem que assegurar uma operação ou quando faz sentido para aquele asset, às vezes o ajuste direto pode ser... Mas é preciso assegurar sempre a transparência. Exato, é preciso assegurar a transparência. Confiança no processo. E, portanto, cada país tem que adotar aquilo que faz sentido para a sua realidade. Depois, o que nós também aprendemos com estes processos é que a preparação do programa e os estudos prévios e perceber cada ativo, o que é que faz mais sentido, é muito importante. Temos que perceber se é um ativo que vamos vender e que é só uma questão de fazer um bom marketing e o ativo vende-se assim só, ou se é um ativo que está a fazer sangrar os cofres do Estado e temos que retirar rapidamente. Portanto, e isso implica também um modelo de escolha, que já aqui referimos, o modelo de venda também difere por causa disso. E, portanto, já vimos também acontecer, e acho que o Chile é um exemplo claro, que começou com um processo muito rápido e enganou-se à medida que fez... portanto, não preparou devidamente a primeira vez que fez o processo, teve que voltar a lançar, readquirir certas empresas e voltar a lançar de forma mais ponderada. Claro que isto vai-se aprendendo. A própria Angola tentou fazer um concurso para a ENSA, percebeu que não estava pronto, retirou e agora pensou, reorganizou e está a fazer diferente. Portanto, sim, são estes os pontos que me ocorrem assim das lições que tiramos e que... Ou seja, pensar bem as coisas, fazer as coisas com calma, não adotar soluções vindas de fora e desajustadas da realidade nacional e assegurar a transparência. Exato. Em resumo. Em resumo. Paulo, já aqui falámos dos vários tipos de privatização que estão previstos. Olhando para estes, portanto, para o leilão, para a bolsa, para o IPO, para a venda por concurso, quais são, na sua opinião, as vantagens e as desvantagens de cada modelo? Bem, as opções que foram feitas por o governo angolano e pelo legislador refletem exatamente aquilo que a Irindira acabou de referir, que foi a necessidade de politicamente dar e passar para fora, através dos procedimentos que vão ser adotados, o maior sinal de transparência possível. O que se entende é o contexto do país. Por exemplo, há bocado aqui estávamos a falar a comparabilidade entre privatizar a TAP e privatizar a TAG. Daquilo que eu estou informado, segundo quem não está errado, o Estado português vai fazer a privatização da TAP por ajuste direto para a qualificação. A TAG vai através de um leilão em bolsa. Porque é que um Estado faz uma coisa e outro Estado faz outra? Bem, não vamos aqui nesta armadilha de importar modelos de um para o outro apenas porque um funciona bem e no outro funciona mal. É um momento político. O concurso público tem sido maioritariamente o meio usado para privatizar, aliás, daquelas que já foram privatizadas, ontem estive a ver o site do IGAP, mais 57 foram por concurso público. Naquelas que estão a privatizar, o concurso público continua a ser a regra. E depois, obviamente, o mercado de capitais, residualmente, mas relativamente às empresas mais relevantes, continuam a ser um meio selecionado. E depois o concurso limitado, o leilão em bolsa. Portanto, eu acho que, muito sinceramente, como investidor, se eu estivesse no setor privado, e neste momento o que temos feito é do lado do Estado, portanto, eu vou só aqui falar um bocadinho como investidor. Os investidores podem não gostar necessariamente destas formas, que são necessariamente, porque, obviamente, é o Estado a privatizar, há um princípio de direito, há princípios de direito público a respeitar, a lei é que tem que ser respeitada, são muito mais pesados e corre-se o risco, por parte do investidor privado, entender que não deve participar num determinado processo porque vai investir bastante dinheiro e não ter a certeza ou não ter a possibilidade sequer de interlocução com o Estado, porque os processos são formais, muito formais e têm que ser seguidos e não podem ser excepcionados. Já tivemos contactos com investidores internacionais que disseram eu estaria interessado se houvesse a possibilidade de ajuste direto para eu negociar, ter uma interlocução, quase fazer uma compra e venda privada com o Estado.
Dito isto, também não tem sido limitação os procedimentos adotados, ou seja, não se tem chegado à conclusão que se falhou uma privatização por causa do procedimento. Falhou-se muitas vezes a privatização, das poucas que se falharam, porque a informação sobre o ativo ainda não era suficiente, a qualidade do ativo também ainda não era aquela que se esperava, e, portanto, há outras causas. Portanto, para dizer o quê? Fazendo uma súmula. E também é importante dizer isto, Angola, com o nível de evolução que está a ter, inclusive a nível da sua administração, com as preocupações de transparência que tem tido a implementar, com a melhoria daquilo que são os mecanismos de controle do próprio Estado, fará a sua mudança no futuro para outras privatizações para o justo direto. Não é o momento, mas lá chegará. Mas eu posso concluir, com alguma segurança, dizer que não é a falta de ajuste direto que tem sido uma causa que possa ter prejudicado o programa de privatizações de Angola. Aquilo que existe tem funcionado, os ativos têm sido privatizados, o Estado tem recebido o seu dinheiro, tem conseguido os seus objetivos políticos, sair da economia, e diria eu, embora obviamente o meu conhecimento, que neste momento o conhecimento que nós temos é estar sempre do lado do Estado, acreditamos que, apesar de tudo, a falta de outros mecanismos, outros procedimentos possíveis, e estamos sempre a falar do ajuste direto, não tem sido um elemento que levasse a repensar a política que foi seguida até este momento. Acho que a necessidade de garantir e continuar a dizer que a transparência está assegurada por um concurso público ou por uma oferta pública inicial tem tido benefícios diretos e imediatos superiores daquilo que optar por outras soluções. Ou este tema... Filipe, queria só pegar aqui neste ponto, porque acho que é um ponto particularmente importante que tem que ver com a preparação das empresas para a privatização. Foi um ponto aflorado pela Indira e também pelo Paulo, e que é algo muito importante, não só porque a informação que é dada, independentemente do tipo de processo seguido, é fundamental para se perceber se aquele ativo, ou aquela participação, ou aquela empresa tem viabilidade para ser privatizado. E se pensarmos, por exemplo, em privatizações através de ofertas públicas iniciais, toda esta informação relevante para uma decisão de investimento constará de um prospecto, que é um documento aprovado pela Comissão de Mercado de Capitais, e assim foi no caso do BAE, assim foi no caso do BCGA. Mais recentemente, embora noutro contexto não tenha a ver com privatizações, assim foi no caso da primeira oferta pública de subscrição de obrigações em Angola, feita pela Sonangol. Mas depois há uma outra fase a seguir à privatização, que é a nova vida que uma empresa sujeita a um processo de privatização através da oferta pública inicial passa a ter, que é a aquisição de um estatuto que a lei designa como de sociedade aberta, ou seja, sociedade com o capital aberto ao investimento público e, portanto, sujeita a um conjunto de regras de prestação de informação, de bom governo, de transparência. Era isso que eu lhe ia perguntar, se este processo vai também contribuir, de facto, para que haja uma governance mais transparente, para que haja mais, se calhar, mais cuidado com alguns temas de informação. Eu penso que é inevitável. É inevitável porque não só disso depende do sucesso dos processos, como é uma consequência legal e natural de estar cotado em bolsa. No fundo, uma das consequências inevitáveis de uma empresa pretender obter financiamento, seja através do equity, seja através da dívida, através de bolsa, é estar disponível para se expor muito mais, para ser muito mais escrutinada, ter muito mais visibilidade, mas também poder ter muito mais procura por parte de um conjunto de financiadores mais alargado, que a empresa não conhece, nem sabe quem são. Quem participa nós aqui estamos a falar de processos de privatização através de venda de participações. Se estivéssemos a falar de operações de mercado de capital através do aumento de capital, portanto, entrada de novos acionistas ou reforço ou aumento da posição dos atuais acionistas, estaríamos sempre a falar, no fundo, do financiamento da própria empresa através da equity. E, portanto, isso significa ter um modelo de governo e regras de funcionamento interno rigorosas e que permitem, com toda a transparência, os investidores conhecer os processos decisórios, conhecer qual é que é a forma como a empresa se posiciona, o que é que pretende fazer, quais é que são as suas contas, tudo isso passa a ser público e passa a ser escrutinado. E naturalmente, isso implica uma nova vida para a própria empresa.
O Hugo mencionou aqui um aspecto que, no fundo, são as preocupações dos investidores e é precisamente isso que eu também gostava de ouvir a vossa opinião dos três. No fundo, quais são, na vossa opinião, aquelas são as principais preocupações e a visão dos investidores quando olham para comprar uma empresa em Angola? Estamos a falar, por exemplo, de previsibilidade fiscal, questões regulatórias, o papel do governo, a lei laboral. Eu por acaso, um bocadinho, a pergunta que me colocou, uma das lições que nós também tiramos de outros programas, a questão regulatória é muito importante. E normalmente, e também quando se olha aqui mesmo para o plano de privatizações de Angola, quando se vê aquelas joias da coroa mais para o fim, muitas vezes é porque há algum trabalho preparatório na parte regulatória que está a ser feita para garantir que estas privatizações a posterior sejam bem-sucedidas. É muito importante, quando alguém vai investir num setor, saber exatamente o que é que o Estado está a pensar para esse setor. Não queremos um investimento feito, ninguém quer investir e depois perceber que, afinal, há restrições para se importar certos materiais ou restrições para poder exportar aquilo que está a produzir. E sem falar das outras questões mais macro de repatriação de capitais, lei do trabalho geral, etc. Portanto, a questão regulatória é muito importante e nisto os Estados, quando estão a prever, têm que ser claros e saber comunicar. Para além disso, eu acho que já aqui referimos várias coisas, não é? Os investidores querem saber se o processo vai ser transparente, querem saber o ativo que está para ser comprado, querem perceber o máximo de informação possível e se calhar o que é o resto da cadeia de valor daquele setor, cadeia de valor e de serviços, se há financiamento ou não, se estamos a investir numa indústria específica, se há outros players que me podem fornecer certos serviços. Portanto, isso tudo é o que o investidor olha quando está a pensar em investir num país, não só por via de privatizações. Não sei se os meus... Paulo, a mesma questão, mas colocava-lhe aqui uma questão específica, que é: o sistema judicial angolano oferece segurança aos investidores neste momento? O sistema judicial angolano, obviamente, não pode ser visto aos olhos de um sistema judicial de um país mais desenvolvido. Quer dizer, se o nosso sistema judicial em Portugal também muitas vezes é um fator de desconfiança por parte do investidor estrangeiro, de países mais sofisticados, basta ver as pendências que temos nos tribunais, em particular e com maior seriedade, pendências em tribunais de matéria económica, não é? Resolver um litígio fiscal, à exceção das arbitragens fiscais, demora o que demora, dirimir um litígio que o Estado demora o que demora. É óbvio que o sistema judicial angolano não inspira ainda a confiança necessária. Mas atenção, Angola tem evoluído não só naquilo que é o seu sistema judicial, mas também tem sido sempre um Estado, em matéria de litígios de investimento, que tem aceite consistentemente e respeita cláusulas de arbitragem em matéria de investimento internacional e que, portanto, que dá a proteção necessária. Portanto, eu não acho que seja por aí o grande medo. Depois deu outros fatores, por exemplo, em termos de previsibilidade fiscal. Eu acho que, como português, teria mais medo de investir em termos de previsibilidade fiscal em Portugal que propriamente em Angola. Portugal não é bem um exemplo de previsibilidade fiscal em muitas matérias. Angola, apesar de tudo, tem tido relativamente um quadro estável em termos de previsibilidade fiscal e, mais do que isso, desde muito cedo se habituou a fazer convénios de investimento, a lei de investimento privado sempre ofereceu possibilidades de acordar com o Estado formas estáveis da própria fiscalidade do investimento. Então, eu não o vejo... e agora vou-me aqui restringir relativamente aos medos. E como eu digo, aqui tenho tido mais o privilégio de estar do lado do Estado a vender do que estar do lado do privado a comprar. Mas tanto está muitas vezes do lado do privado a comprar. No caso de Angola,
e transpondo isto mais para outros tipos de operações, o grande receio ainda é a qualidade da informação. Ou seja, quando alguém quer comprar uma empresa, qual é a qualidade da informação sobre aquela empresa? Isto aplica-se num processo de privatização, ainda por cima tem restrições, quando, por exemplo, se eu estou a comprar através de uma oferta pública inicial, eu tenho que confiar essencialmente na informação do prospecto, o que pode ser limitativo. Ou mesmo quando eu estou num concurso público, também não vou fazer, não se faz uma DD em termos normais, como numa transação privada. Há limitações ao acesso à informação. E havendo limitações ao acesso à informação, muitas vezes o investidor tem que acreditar que a empresa estava suficientemente bem organizada e os sistemas de informação que dispõe são suficientemente organizados. Ora, o Estado angolano já reconhece que há um caminho a fazer aí. E está a fazer, aliás, ao reestruturar o nível de funcionamento, de governance do próprio setor empresarial público em Angola, está a fazer esse caminho. Portanto, se eu acho que há aqui um grande medo, acho que há um grande receio, há um grande risco, é informação, a fiabilidade da informação. Os outros fatores, como eu digo, nós olhamos para Angola com o estado de desenvolvimento que tem, como se calhar era comparável em muitas circunstâncias ao estado de desenvolvimento que Portugal tinha há décadas atrás. Por exemplo, em matéria fiscal, só para dar um exemplo, até para dar aqui uma dica aos nossos colegas de fiscal, por exemplo, não é a questão da previsibilidade fiscal, é, por exemplo, uma grande ausência ainda de acordos de dupla tributação, para a eliminação da dupla tributação que Angola tem. Tem com Portugal, creio que não tem com outro Estado, mas é uma limitação. Aí, por exemplo, Portugal tem uma vantagem competitiva como porta de investimento para investimentos em Angola. Angola já tem uma rede não muito extensa, mas cada vez maior de convénios de proteção de investimento. A própria lei interna a oferece, mais uma vez, a lei de investimento privado dá a proteção de investimento minimamente segura. Portanto, eu volto ao básico, volto mesmo ao básico, ou seja, acho que os investidores com esses fatores mais genéricos, qual é o quadro fiscal, qual é a proteção de investimento, quais são as regras cambiais que eu vou vestir, e atenção, temos assistido progressivamente a uma simplificação e a forma de entrar em Angola, nomeadamente em matéria cambial. O grande desafio é concreto, é aquilo que me estão a dar é suficientemente fiável para acreditar que eu posso fazer um investimento sim ou não. Esse é o grande desafio e há um caminho a fazer e tem sido feito. Se quer completar, não sei se quer comentar ainda. Pegava nisto que o Paulo estava a referir e para ir buscar uma ideia que a Indira lançou há pouco. Nós não podemos cair na armadilha de adaptar o que vem de fora, mas não podemos esquecer que qualquer investidor que vem de fora vem com os seus preconceitos. Vem à espera de encontrar os international standards que vê noutros processos, noutras jurisdições. E, portanto, apesar de não podermos fazer um copy-paste mal adaptado para a realidade local, não podemos esquecer este ângulo. E isso tem sido uma preocupação constante, e referindo-me em particular às ofertas públicas iniciais que tiveram lugar até agora. Como disse o Paulo, numa nós participámos, noutra não participámos. Houve uma clara preocupação de seguir as métricas que um investidor internacional estaria à espera de encontrar. Apesar de qualquer uma das duas operações ter sido dirigida ao mercado local, porque era esse o âmbito da oferta, houve uma preocupação de serem seguidas métricas que assegurassem o cumprimento de padrões que fariam com que aquela documentação, aquele processo pudesse ser aplicado em Angola ou em Portugal ou noutro país com uma matriz legislativa similar. O mesmo se fez recentemente na operação da Sonangol, relativa, neste caso, à emissão de dívida, precisamente para assegurar bons precedentes, para estimular a confiança, para garantir que os investidores olham para estas oportunidades, seja ao nível da oportunidade propriamente dita, seja do processo, que é muito importante, o sentir que o processo é justo, é transparente, é claro, é rigoroso, cumpre as melhores práticas, favorecem naturalmente um clima de confiança e de investimento. Muito bem. Temos agora 10 minutinhos para questões que queiram colocar. Eu peço só que se identifiquem e peço às nossas colegas para levarem o micro, caso alguém queira colocar alguma questão. Ali o nosso chairman do Grupo Emerald. Vem aí uma senhora. Muito obrigado. Eu tenho uma nota e uma questão.
A nota para chamar a atenção que os processos de privatização que nós falamos em Angola têm repercussão em Portugal, nomeadamente da Sonangol e do BFA. E por que eu digo isso? Que a Sonangol é acionista de referência no Milênio BCP e na Sonangol e na Galp, e ainda que haja uma privatização parcial por IPO, ou seja, em bolsa, da Sonangol, ainda que ela seja parcial, a lógica da empresa altera-se. O exemplo do BAE. O BAE colocou no mercado 10% do seu capital, mas não alterou só 10% da empresa. Teve que alterar todo o BAE, em termos contabilísticos, em termos jurídicos, em termos de governance. Voltando ao exemplo da Sonangol, que hoje considera essas duas participações como estratégicas, a partir do momento em que há uma privatização, a lógica que passa a imperar é uma lógica mais financeira, do exercício e do desempenho financeiro e económico das participações e não apenas numa lógica da participação ser ou não estratégica. E o mesmo se diga em relação à privatização do BFA. Porque, como nós sabemos, o BPI, por causa das regras prudenciais do Banco Central Europeu, não pode controlar o BFA. E uma privatização do BFA vai colocar pressão ao BPI. O BPI pode vender antes, pode também acompanhar a privatização, ou pode arranjar uma outra solução criativa, nesse caso a VDA poderá apoiar. Agora a questão para a VDA. Nós sabemos que no mercado global, hoje, grande fonte do capital vem de 3 tipos de entidades. Empresas de private equity, capital de risco, venture capital e family offices. Uma das últimas privatizações que ocorreu em Portugal, estou a falar de privatizações, estou a falar do novo banco, foi um private equity que entrou. Ora, a minha pergunta é, está o mercado angolano preparado para poder chamar ao movimento de privatizações este tipo de entidades que hoje são entidades que têm capital e que estão dispostas a investir? O quadro jurídico permite esse tipo de entidades? É preciso alterar alguma coisa? Quais os incentivos para que este tipo de entidades, hoje, que tenham grande capacidade financeira, possamos atrair para Angola, sendo que, em Portugal, nos processos de privatização, não houve tantas entidades deste género a participar. O que é que temos que fazer em Angola para poder chamar, para poder desafiar este tipo de entidades? Obrigado. Obrigado. Bem, em matéria de private equity, eu vou contar-lhe uma história que acho que ainda reflete a percepção. Há cerca de 4, 5 anos, antes de Covid seguramente, há uma conferência internacional, uma conferência essencialmente de private equity que tem lugar todos os anos na cidade do Cabo. E eu decidi lá ir e vender às private equities oportunidades de investir em Angola. Também temos um escritório associado connosco em Moçambique e constatei rapidamente que, quando eu falava com private equities, muitos deles com que trabalhamos também na Europa, mas que tinham as suas divisões africanas, muitas vezes na África do Sul ou noutros países africanos, eles diziam claramente o seguinte: Moçambique sim, Angola não. E eu perguntava-me porque é que eles diziam Moçambique sim, Angola não. E diziam Moçambique sim, Angola não, com casos feitos. Nós já temos alguns investimentos em Moçambique. Porquê? Porque Moçambique estava muito exposto à África do Sul e, portanto, os estándares de investimento da África do Sul davam-lhes a confiança, ou seja, eles estão habituados a investir na África anglófona. E, portanto, os estándares que a Moçambique foi incorporando devagarinho, eles sentiam-se mais à vontade. Os private equities, e, aliás, infelizmente, também já temos algumas experiências de private equity em Angola a florescer e espero que continuem a florescer. Os private equities são bichos muito particulares neste sentido, ou seja, não é fácil, por exemplo, ver um private equity participar como regra em processo de privatização. Eles são aqueles que são os fãs do ajuste direto e da negociação bilateral e mais agressiva. Não é fácil. Mas depois também encaram outros desafios. Por exemplo, há bocado aqui, em matéria de privatização,
nós falávamos sempre que qual é o maior risco que eles percepcionam: informação, informação, informação. Mas há muitos private equities que ainda olham com Angola com um risco que também para eles é muito relevante, que é o risco cambial. Não é o risco da legislação cambial, é o risco cambial. Ou seja, comprarem empresas que eles vão receber em kwanzas e querem ter o seu retorno para os seus investidores, para mostrar aos seus investidores, não numa moeda que é muito volátil e que lhes pode pôr numa situação de exposição. Eu acho que também agora a nova política do Kwanza vai trazer os seus resultados a longo prazo e há de estabilizar num sítio que se pretenda e que seja mais previsível. Mas eu acho que, no caso dos private equities, embora obviamente, por exemplo, ainda esta semana falava com um private equity relativamente a um determinado tipo de ativo que está disponível em Angola para vender. E ele dizia-me, está bem, nós só podemos investir em países da OCDE. Certo, então eu vou falar com um private equity de Angola, africano. Olham, mas continuam a ter este grande desafio a dizer isso é um ativo que é para que as receitas são em kwanzas, o meu investimento não é em kwanzas e o meu retorno não pode ser em kwanzas. Portanto, aqui ainda temos desafios de natureza cambial e económica que também não estão apenas na disponibilidade do Governo resolver, estalando os dedos, que vão perdurar. Mas, apesar de tudo, cá está, voltando à pergunta inicial, eu acho que o começar e a venda e emergência, especialmente o mercado secundário de transações, em que podemos não necessariamente olhar para as grandes transações, mas para empresas bem organizadas, bem localizadas, em que haja cada vez também mais conhecimento dos próprios private equities. A maior parte das pessoas que eu falava na África do Sul eram sul-africanos ou ingleses que não tinham o menor conhecimento de Angola. Mas com pessoas que conheçam bem o território, isso vai mudar. Mas acho que acredito que começa a mudar mais rapidamente neste mercado secundário do que propriamente vemos grandes private equities a entrar em Angola, embora eles vão ganhando confiança. Sabemos que a Banca Internacional está a voltar em Angola, temos um AFC que é um elemento de credibilidade e quando investe num país estabelece um paradigma que é bom para um private equity, ou seja, porque o AFC tem os seus próprios requisitos e forma de investir que estabeleça um benchmark que eles acham que podem seguir e, portanto, se o AFC investe, eu também posso conseguir, embora uma lógica de private equity não é claramente uma multilateral, é muito diferente, mas acho que vai começar neste mercado secundário, seguramente isso vai mudar. Agora, demora o seu tempo. Devo dizer que Portugal, no estado de desenvolvimento que tem, não é um potentado do private equity. Não é? Portanto, nós sabemos que os nossos fundos de investimento não são enormes ou não são multiplicados pelas centenas. Obrigado, Paulo. E obrigado a todos, espero que tenham gostado.